e nos resgatou para dentro. Nós iremos compartilhar a mensagem do Senhor, mas antes eu quero convidar as crianças, as professoras, os monitores que estavam com elas ali neste culto infantil, que sempre acontece. Nós temos a certeza de que o Senhor também ali naquele lugar irá falar do coração das crianças a mensagem que elas precisam ouvir, uma linguagem bem ao alcance dessas crianças, e nós temos a certeza de que o Senhor assim também estará com elas ali neste culto infantil. Eu quero pedir à irmã Rafaela, por favor, ore ao Senhor, pedindo direção, pedindo a presença do Senhor e o cuidado dele ali neste culto infantil. Nós estamos no domingo, domingo de Páscoa, e antes desse domingo de Páscoa nós tivemos alguns acontecimentos acerca da palavra do Senhor sobre Jesus, e nós tivemos a oportunidade de vivenciarmos na sexta-feira e no sábado a trajetória, e no domingo como hoje nós vemos que aquele sepulcro estava vazio. Mas nós temos que entender que Jesus foi enviado pelo seu Pai, Deus, para que pudesse assim cumprir uma missão. E essa missão foi tão importante, tão maravilhosa, que nos alcançou, nos deu a oportunidade de sermos aqui chamados seus filhos. Mas eu quero compartilhar com os irmãos um texto que é muito conhecido e está no livro de João, capítulo 3, verso 16. João 3,16. Eu acredito que você já ouviu sobre esse texto, você o conhece, você sabe de cor o que ele está dizendo ali naquele texto, e assim nós vamos compartilhar esse texto nesta noite, porque ele é muito importante para o que nós iremos falar aqui acerca desse texto nessa noite. Mas antes de entrarmos assim já nesse texto, irmãos, eu queria comentar com os irmãos algumas coisas a respeito desse texto, porque a mensagem que tem esse texto para mim e para você. Mas antes de falarmos realmente sobre esse texto, eu quero compartilhar com os irmãos uma coisa que eu aprendi ao longo do momento em que eu separei esse texto para poder ler, entender e aprender com esse texto. E eu quero que os irmãos lembrem assim, com bastante alegria, no tempo em que nós, mais jovens, estávamos estudando, nós estudávamos na escola algumas das matérias, que porventura algumas pessoas aqui vão se lembrar. Nós já estudamos a matemática, estudamos ciências, estudamos a física, a história, estudamos também o português e outras matérias na nossa escola, não é verdade? E nós aprendemos que a matemática é uma ciência exata, Se eu perguntar para os irmãos aqui, quanto é 2 mais 2? Todos irão responder que é 4. 3 vezes 5, é 15. É uma ciência exata, é uma matéria que nós sabemos que ela trata dessa exatidão. Quando nós passamos aí para a matéria de ciências, nós aprendemos aí um pouco mais sobre essa matéria, que já traz para mim e para você uma lembrança sobre
quando nós estudamos sobre as células, né? Eu acredito que os irmãos estão lembrando sobre isso. Quando nós estudamos sobre o corpo humano, quando nós estudamos ali também sobre os tecidos, né? Os órgãos do nosso corpo, estudamos sobre as plantas, e aí estudamos muitas coisas. Já na matéria física, nós bem lembramos que existe na física uma ação e reação. Os irmãos lembram disso, né? Se eu bater nessa mesa aqui com uma força, essa mesa vai reagir, ou seja, vai existir uma reação da mesa sobre a minha mão, que vai trazer uma mesma força, e eu vou sentir a dor ali sobre aquilo. A física também fala para mim e para você, nós lembramos muito bem disso, que um corpo não pode ocupar, né, dois espaços ao mesmo tempo, né, em dois lugares, não é verdade? Então são matérias que nós estudamos quando assisto, né, estudávamos naquele tempo. E a gente também se deparou com a história. Como a história é importante. E se nós formos lembrar aqui da história de, né, coisas que aconteceram no passado, situações que foram vividas ao longo da história, porque a história ela narra para mim fatos que ocorreram o quê? Ao longo do tempo, né? E nós aprendemos muito com isso. Eu acredito que você também pode se lembrar de fatos da sua escola, talvez da sua memória, que era sua professora ou seu professor, que sabia como ensinar aquela matéria, transmitindo para você aquele conhecimento. Assim também nós falamos agora há pouco do português. Bom, aí a gente precisa abrir um pouquinho uns parênteses, né? Não porque é uma matéria difícil, mas porque é uma matéria que nós sabemos que também tem um grande conhecimento. Fala sobre os sinônimos, né? Antônimos, fala para mim e para você sobre os pronomes. Se a palavra oxítono, proparoxítono, os irmãos lembram disso? Né? Aquele acento no final da palavra, no meio. Então a gente tem esse conhecimento, né? O português também tem os seus tempos verbais, né? Tem os pronomes pessoais, eu, tu, ele, né? Nós, vós, eles. E aí nós temos aí os tempos verbais que eles acompanham aí a frase, tem o sujeito, não tem? Tem o predicado, não é verdade? Os complementos, né? Tem o complemento nominal, o complemento verbal, o verbo nominal, né? Então, assim, são essas matérias que a gente vai lembrando aqui agora. Essas matérias são importantes, elas foram importantes na minha caminhada, no seu aprendizado, né? No seu conhecimento. Tão importantes que a gente está compartilhando aqui agora, e você teve a oportunidade de lembrar um pouquinho sobre essa vivência sua, né? Ainda quando criança, quando jovem, ou até mesmo hoje, ensinando, né? Mas nós percebemos a importância, né, dessas matérias. E por que eu trouxe né, vamos dizer assim, essa explanação dessas matérias para nós? Porque esse texto que eu separei para compartilhar com os irmãos nessa noite, ele é um texto carregado de coisas do português. E esse texto ele é interessante porque ele tem presente, ele tem passado, ele tem futuro ao longo desse texto todo. E nós vamos aprender com esse texto porque esse texto traz para mim uma mensagem de que o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, Ele pensou em mim e em você lá no passado para que hoje mesmo essa palavra fosse viva e eficaz e verdadeira nas nossas vidas. Bom, esse texto de João 3,16 traz uma mensagem maravilhosa. Essa mensagem, ela transmite um verdadeiro e genuíno amor de Deus para com todas as pessoas. Isso fala para mim, fala para você, porque o texto diz assim, vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Deus querido, muito obrigado, Senhor, porque aqui estamos. E, ó Pai, se o Senhor nos trouxe aqui, Deus, é porque o Senhor tem uma palavra para cada oração aqui nessa noite. Eu peço ao Senhor a tua direção, que o Senhor me use, ó Deus, não somente como instrumento do Senhor, para poder transmitir, ó Deus, somente aquilo que o Senhor
quero, Deus, nessa noite, que é a tua palavra. Ó Senhor, que essa palavra, Deus, ela venha encontrar lugar em cada coração aqui nessa noite, e que nós possamos, ó Deus, viver essa palavra, entender, ó Deus, o grande amor do Senhor por mim, por todos que aqui estão, e por todos que nos ouvem, ó Deus, nessa noite. Muito obrigado, eu te agradeço hoje e sempre, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, quando nós lemos esse texto, se nós voltarmos um pouquinho, no livro de João, nós vamos ver que naquele momento ali existia um encontro entre Jesus e Nicodemos ali. Um pouquinho antes de João 3,16, nós temos ali uma conversa onde Jesus e Nicodemos estão ali conversando, a respeito de muitas coisas. Dentro dessas coisas que eles estavam conversando, que eram as coisas de Deus, Jesus comentava com ele sobre o nascer de novo, e Nicodemos, cheio de dúvidas, o que é nascer de novo? Por que eu voltar para a barriga da minha mãe? Como é que é isso? O que é o nascer de novo? E Jesus então traz para ele ali uma explicação que o nascer de novo era uma mudança em profunda, na verdade, uma mudança profunda nos nossos corações. É uma mudança profunda que eu e você temos que ter no nosso coração, para que nós possamos assim nascer de novo. E nesse contexto, dessa conversa entre Jesus e Nicodemos, em determinado momento, Jesus explica para ele o grande amor de Deus para com ele, para comigo e para com você também. Esse grande amor está aí nesse texto de João 3,16. Bom, ele começa com uma palavrinha chamada porquê. E se nós lembrarmos do tempo que nós estudamos lá, o português, nós vamos lembrar que nós temos 4 tipos de porquê. Se você não lembra, eu vou trazer a memória aqui agora. Nós temos o porquê separado, porquê, 2 palavrinhas, sem acento, que tem o significado de perguntar, refletir algo. Nós temos o porquê separado e o que com acento, que geralmente é usado no final da frase, esse menino está nessa cadeira sentado aqui, por quê? Ou seja, usa-se o porquê naquela posição da frase. Temos o porquê junto, que é esse que nós estamos vendo ali, e sem acento, que é um porquê que vai nos trazer uma explicação, vai nos trazer umas respostas, E temos o porquê junto, que é igual a esse, porém com acento no final. É um porquê de motivo. E esse porquê que eu vejo ali nesse texto que você está vendo aí, é um porquê que está junto e sem acento. Isso é porque Jesus estava dando uma explicação para Nicodemos ali acerca sobre a questão da vida. Como nascer de novo, a importância de estar ali falando sobre o nascer de novo, ter uma nova oportunidade de uma mudança profunda que acontece em nossos corações, de ter essa oportunidade de viver uma nova vida. E esse porquê junto e sem acento, ele é usado sempre em respostas para explicar algo a alguma pessoa, dando uma razão. Bom, eu disse para os irmãos que esse texto ele tem presente, tem passado, tem futuro, e nós percebemos isso. Olha, porque Deus amou o mundo. Olha, nós já temos aí um verbo amar que já está no passado. Porque Deus amou o mundo. Isso mostra para mim e para você que esse amor que Deus teve por mim e por você, ele iniciou lá no passado, quando Deus viu que era necessário enviar o seu Filho, conforme a palavra diz, para que ele pudesse assim regenerar as pessoas, e através dele as pessoas pudessem ver e reconhecer o grande amor de Deus. Ou seja, se eu e você estamos aqui, porque Deus me amou e amou você lá no passado. Mas Deus amou o mundo que de tal maneira. E esse mundo que ele fala para mim aqui, olha, ele amou o mundo de tal maneira. O mundo que ele quer dizer aqui que são todas as pessoas. E a demonstração do amor de Deus aqui é tão grande, porque esse tal, que é a forma que ele usou aí para poder demonstrar o grande amor que ele tem para mim e para você, ele traz para mim e para você a ideia de que esse tal, ele é uma expressão de grandeza.
grandeza tão grande, tão assim, imensurável, que a gente não tem como medir a altura, nós não temos como medir a largura, o seu comprimento, a sua profundidade. Ele me amou, Ele te amou de tal maneira, ou seja, nós não temos assim a condição de entender o tamanho desse amor, a força desse amor. Mas o texto fala para mim e para você que Ele amou o mundo, ou seja, Ele me amou, Ele amou você, Ele amou lá os norte-americanos, Ele amou os asiáticos, Ele amou os irmãos lá da Europa, Ele amou as pessoas da Ásia, Ele amou o mundo, Ele amou todas as pessoas, independente, né, das pessoas onde elas estivessem, onde elas estão hoje. Porque eu creio que você entende que em outros lugares hoje estão falando sobre esse amor. E nesses outros lugares, em outros países, em outras nações, elas estão falando agora sobre o amor de Deus para aquelas pessoas. Nós estamos falando aqui no idioma português e eles estarão usando o idioma local do seu lugar. Talvez assim também outras pessoas estão ouvindo essa palavra, talvez esse mesmo texto que eu estou falando hoje, no contexto de que Deus Ele amou o mundo de tal maneira. E esse mundo Ele compreende todas as pessoas, como disse. E essa tal maneira, como está falando ali na sua palavra, ela não tem uma dimensão certa. Nós não conseguimos entender essa dimensão desse amor. Nós precisamos apenas aceitar esse amor. Nós precisamos apenas aceitar esse amor, porque Ele demonstrou esse amor ali naquela cruz. E sabe de uma coisa, irmãos? O texto vai falando para mim e para você que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ou seja, o verbo dar aqui, mais uma vez, né, está lá no passado. E se nós prestarmos atenção nesse verbo que Ele está usando, Ele deu Jesus. Ele não emprestou Jesus. Ele deu. É muito comum a gente emprestar algo para uma pessoa, né? Na verdade, eu empresto um livro, eu empresto um material, uma ferramenta, eu empresto alguma coisa, porque eu tenho a certeza de que essa pessoa ao eu estou emprestando, ela certamente vai o quê? Me devolver. Porque aquilo lhe pertence a mim. Então, quando eu empresto alguma coisa para alguma pessoa, eu fico naquela expectativa de o quê? De receber de volta aquilo que eu emprestei. Mesmo assim, se a pessoa não nos entregar, não nos devolver, que pode acontecer muitas das vezes, né? Mas assim a gente fica naquela expectativa de um dia receber, ou ter aquilo de volta, sob o nosso controle, sob o nosso cuidado. Mas não foi essa palavra que foi usada nesse texto. Deus Ele não emprestou Jesus para mim e para você, não. Ele não emprestou para você, fica com Jesus aí uns dias aí, convive com Ele aí, e eu vou te emprestar, depois você devolve Ele. Não. O verbo que Ele usou para mim foi o verbo dar. Ou seja, o dar que Ele usou para mim e para você é entregar em favor de. Ou seja, é sem esperar retorno, sem esperar que iríamos devolver, porque Ele amou de tal maneira que Ele deu, Ele entregou, Ele se prontificou aquilo que Ele fez sobre uma ação tão generosa, de tão grande amor, que Ele me amou primeiro. Você pode entender isso? Que Deus te amou primeiro? Você entende essa passagem dessa maneira? Ele te amou primeiro. E eu vejo aqui também, meus irmãos, que esse amor foi exemplificado por algo. Esse amor foi exemplificado por algo que Ele deu em meu, em seu favor, em nosso favor. É muito comum, né? Daqui a pouco vai acontecer, né? Daqui a pouco chega o dia das mães, daqui a pouco chega o dia dos namorados, e a gente dá um presente, né? Nós damos um presente para nossa esposa, para nossa namorada, para nossa noiva, né? Nós damos um presente para as nossas mães, né? Então nós damos um presente em quê? Em reconhecimento, em demonstração do amor, em demonstração do carinho, né? Em demonstração daquilo que a pessoa é para mim e é para você. Eu represento a ela aquilo ali, né? No momento que eu entrego aquele presente. Então Jesus, né, foi o presente. Jesus foi aquele presente que o Pai, nosso Deus, Ele deu para mim e para você. E olha como Ele fala ali, Ele deu o quê? O seu Filho unigênito. Ou seja, Ele deu quem? O seu único Filho.
Olha, irmãos, que importante nós entendemos essa relação de Deus comigo e com você. Ele só tinha uma coisa para dar em meu e em seu favor, para demonstrar o seu grande amor por mim e por você. Ele deu tudo aquilo que ele tinha, a maior preciosidade, vamos dizer assim, o seu bem mais precioso. Talvez eu perguntasse para você aqui hoje: você seria capaz de dar um bem mais precioso que você tem para uma pessoa? Você seria capaz de dar uma coisa tão importante para você, uma única coisa que você tem para uma pessoa, talvez que você não conheça, mas que você tem a capacidade de amar? Você teria essa disponibilidade dentro de você? Você teria esse desejo, esse amor para poder tomar essa atitude, tomar essa decisão? Pois bem, Deus, Ele fez isso por mim e por você. Ele deu o seu único filho, o seu bem maior, o seu único presente para mim e para você. Ele nos presenteou com esse amor através de Jesus, que foi o seu único filho. Mas eu percebo aqui, meus irmãos, o grande amor de Deus para mim e para você, porque Ele deu esse presente para mim e para você. Mas uma condição: que eu apenas aceite esse presente dentro do meu coração, dentro da minha vida. Eu preciso aceitar esse presente de braços abertos, eu preciso aceitar esse presente e fazer com que esse presente seja tão importante para mim quanto ele foi para Deus naquele momento. E a palavra continua dizendo: porque Ele deu o seu único filho, para que todo aquele, ou seja, lembra quando nós falamos que Ele amou de tal maneira que todo mundo, ou seja, aqui também Ele está falando todos aquelas pessoas. E esse todo, quer dizer o quê? Todas as pessoas deste mundo, os asiáticos, os europeus, os coreanos, os americanos, os africanos. Ele deu o seu filho para todas essas pessoas, para todo aquele que nele crê. E eu vejo aqui, irmãos, que quando ele fala todo aquele, ele está dizendo para mim e para você que é do jeito que você está, Pode ser para o gordinho, pode ser para o magrinho, pode ser para o homem, para a mulher, para aquele que tem estudo, para aquele que não tem estudo, aquele que é mais novo ou mais velho, não importa a idade. Para todo aquele que nele crê. Ou seja, é necessário tomarmos uma decisão unilateral. Jesus foi enviado porque Deus, Ele tomou uma decisão de enviar Jesus. E agora, a minha decisão é crer. É tão somente crer que aquele amor que foi mostrado, que foi demonstrado através de Jesus, ele faça grande efeito e grande diferença na minha vida. Olha, irmãos, quando ele fala isso para mim e para você, nós temos aqui mais uma vez um tempo verbal que está no futuro. Eu quero dizer para você como é curioso entender essa mensagem, Como é curioso entender essa mensagem, porque esse texto ele foi falado lá no passado. Jesus, ele foi colocado na cruz lá no passado, mas os efeitos dessa ação, elas estão presentes no futuro, que é hoje. Eu e você estamos ouvindo essa palavra, eu e você estamos entendendo essa palavra, eu e você estamos recebendo essa palavra que foi dita no passado, mas que no futuro, que é hoje, ela está sendo realizada no meu e no seu coração. Ou seja, nós temos apenas que acreditar, dar credibilidade. Acreditar é tão somente o quê? Depositar confiança, depositar credibilidade, dar credibilidade que isso tudo que aconteceu está sendo um reflexo na minha vida hoje, e que se eu crer nessa palavra, se eu aceitar essa palavra dentro do meu coração, se eu viver essa palavra, eu tenho uma oportunidade de ter uma vida transformada. E olha, irmãos, que importante quando nós entendemos essa palavra nesse sentido, para que todo aquele que nele crê, ou seja, para que todas as pessoas que tenham a oportunidade de acreditar e dar credibilidade a essa palavra, de aceitar essa palavra, o que vai acontecer? Não pereça. Ou seja, perecer, irmãos, que fala para mim aqui, para você, é deixar de viver, é morrer, é dar um fim, é ter um fim na sua vida, é acabar. Para que todo aquele
que nele crê não pereça. Ou seja, todos nós que cremos no Senhor Jesus, todos nós que o aceitamos em nossas vidas, todos nós que o colocamos dentro do nosso coração, nós não vamos morrer? Vamos. Nós somos seres que temos um prazo de validade que eu e você não sabemos qual é. Quando a gente vai ao supermercado, vai à farmácia, vai a algum lugar, a gente compra um produto e a gente olha lá no prazo de validade, foi fabricado e tal, validade até o ano de 2027. Fabricado em 2025, validade até 2029. Ou seja, os materiais, as coisas têm um prazo de validade já discriminados ali no rótulo, na sua caixa, na sua embalagem, quer seja como for. Mas na minha embalagem, na sua, irmãos, nós não temos um prazo de validade discriminado. Ou seja, a palavra do Senhor, ela é assim, ela é para mim e para você hoje. Porque o amanhã eu não sei se nós estaremos vendo uns aos outros. Eu não sei se nós nos encontraremos aqui, no culto de oração, no Residencial das Flores. Eu não sei se nós nos encontraremos aqui na feira gastronômica. Eu não sei se nós nos encontraremos aqui no encontro de casais, conforme nós falamos agora há pouco. Mas olha bem, o perecer, o morrer, é do ser humano. Todos nós nascemos, mas nós temos a certeza de que um dia nós retornaremos, ali ao cuidado de Deus. E a palavra do Senhor é bem clara quando ela fala isso para mim nesse texto. Ela fala para mim que um dia eu vou morrer. E aqui nesse contexto, quando nós falávamos sobre Nicodemos, aquele bate-papo ali, entre Nicodemos e Jesus, nós percebemos que Jesus falava sobre ele, sobre o novo nascimento. E Nicodemos ficou em dúvida sobre o que é esse novo nascimento. É renascer, um nascimento em Cristo Jesus, onde nós teremos assim a oportunidade de ter uma vida diferenciada, uma vida melhor, uma vida em que eu e você saberemos que quando nós fecharmos os nossos olhos, isso aqui passará apenas por um momento, mas que o que tem além disso é o melhor do Senhor para mim e para você. E eu vejo, irmãos, que quando ele escreve isso, olha só, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós temos aqui, olha, um verbo que está no presente: tenha a vida eterna. E essa palavra faz diferença para você nessa noite? Com certeza. O tenha é hoje, não terá, tenha. Ou seja, quando eu e você entendemos que essa mensagem é uma mensagem de resgate, é uma mensagem de decisão, é uma mensagem que o Senhor nos dá a oportunidade de ter a vida eterna, porque a vida eterna é algo maravilhoso que eu e você temos a oportunidade de compartilhar. Mas é preciso que eu decida querer essa vida eterna. É preciso que eu decida deixar que Jesus venha viver dentro de minha vida. É preciso que eu tome uma decisão ao lado de Jesus para que Ele seja assim Senhor da minha vida. E sabe, irmãos, quando eu vejo esse texto, e eu vejo que essa palavra tenha a vida eterna, e esse tenha está no presente, e quer dizer que hoje mesmo, agora mesmo, neste instante, basta apenas você se decidir, entender essa palavra, aceitar essa palavra e fazer com que Jesus faça morada no seu coração. E quando eu vejo aqui, quando ele fala assim sobre a vida eterna, eu quero dizer para você que existe sim uma outra vida, além dessa que nós estamos vivendo aqui hoje. Eu e você estamos aqui, talvez, pensamos assim numa viagem. Nós estamos fazendo uma viagem, daqui uns dias essa viagem vai ter um fim. E depois dessa viagem, o que acontece? A palavra de Deus, ela fala para mim e para você que Ele já foi para este lugar. Ele já está neste lugar. Porque conforme nós lemos lá em Lucas 24, aquelas mulheres chegaram naquele lugar onde ele morreu, ele foi ali sepultado, porque a cruz já estava vazia, e ele estava sepultado naquele lugar. E a palavra de Deus fala para mim naquele texto de Lucas 24, que quando chegaram lá, o sepulcro estava vazio. Sabe, irmãos, o grande segredo, o grande mistério do domingo de Páscoa é esse. Aquele sepulcro estava vazio e Jesus, ele ressuscitou e ele está revivendo entre nós hoje.
Ele está no nosso meio hoje, porque Ele já havia falado quando na sua trajetória, para aqueles que estavam caminhando com Ele, Ele falou: olha, vai chegar um tempo que eu vou voltar ao Pai, mas eu vou voltar e lá eu estarei o quê? Esperando cada um de vocês. E naquele lugar que eu estiver, vai ter um lugar para você também. Você estará lá comigo. E nós percebemos isso porque naquele dia, quando Ele estava ali naquela cruz, naquele dia quando Ele foi crucificado, ao seu lado também tinha outras duas cruzes, e ali tinham duas pessoas também sendo crucificadas. E a crucificação era a pior morte naquela época. E ao longo daquela crucificação, dos seus lados, tinham duas pessoas, dois ladrões. E um deles disse para ele: olha, lembra de mim quando você estiver no paraíso. E aquele momento ali foi um momento tão importante quanto esse hoje que eu estou compartilhando com você, essa mensagem redentora, essa mensagem de salvação. Porque Jesus disse para ele: olha, ainda hoje você estará comigo. Amém, irmãos? Ainda hoje você estará comigo. Porque Jesus tem a certeza de que se a sua decisão for a decisão tomada com o seu coração, e a sua decisão for tomada para o lado de Cristo, essa vida eterna, o que está escrito aqui na sua palavra, deste lugar em que Ele estará me esperando e te esperando, Ele existe. Ele existe. E neste lugar é um lugar de gozo, é um lugar de alegria, é um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade. É onde nós teremos a oportunidade de vê-lo face a face, de reencontrar assim com Ele e poder lembrar-nos da sua palavra e ver o autor e consumador da fé que eu e você temos hoje. Porque essa palavra fé, ela é a certeza daquilo que a gente não está vendo, mas a certeza de que aquilo vai acontecer nas nossas vidas. Sabe, queridos, quando eu falo dessa mensagem, quando eu vejo aqui, quando fala sobre vida eterna, eu quero dizer para você que a vida eterna não vai acontecer quando eu fechar os meus olhos depois. Essa vida eterna tem que começar a acontecer agora mesmo, através da minha decisão, da sua decisão de caminhar com Jesus, deixar que Ele viva dentro do meu, do seu, do nosso coração. Porque essa vida eterna começa agora, é viver com paz, cheio de alegria e a presença constante de Deus nas nossas vidas. Sabe, queridos, por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus, ela não mente, e ela que fala isso para mim e para você. Quando eu e você fecharmos os nossos olhos, nós teremos a continuidade dessa vida, porque nós iniciamos aqui um relacionamento tão importante e tão maravilhoso com Jesus, que Ele tem todo o poder e Ele é responsável pela transformação que acontece na minha vida, na sua. Porque quando eu abro meu coração para que Jesus venha, faça morada, Ele já começa a fazer modificações na minha vida e na sua. E a pessoa que eu era, eu já não mais sou aquela pessoa, porque Ele já vive dentro de mim, Ele mora no meu coração, e a sua ação é capaz de fazer com que eu tenha novos pensamentos, que eu tenha novas frases, novas falas, que eu tenha novas atitudes, que eu tenha nova forma de viver, porque eu agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Cristo vive em mim, e eu tenho essa concepção certa de que eu já não estou sozinho diante das dificuldades que a vida me coloca, eu já não estou sozinho diante dos problemas, mas eu tenho a certeza de que eu tenho Ele comigo, e Ele estará comigo para sempre. E a garantia de, ao fechar os nossos olhos nesse lugar, é que viveremos com Ele no seu paraíso e para sempre. Sabe, irmãos, esse texto ele nos convida a refletir, a fazer uma breve reflexão das nossas vidas sobre a necessidade da salvação. A necessidade da salvação, irmãos, que cada um tem que ter quando você toma partido do lado de Cristo e deixa que Ele faça essa mudança, que você o aceite e assim Ele proporcione salvação na sua vida. Mas também refletir sobre a necessidade de salvação e entender a incrível oferta de redenção disponível através da
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos lendo um texto cheio de importantes informações, mas que todas elas convergem para o dia de hoje, que é o dia que eu estou ouvindo essa mensagem, que é o dia que Deus está falando para mim e para você, que eu preciso tomar uma decisão em minha vida. Eu preciso tomar uma decisão, porque Ele já tomou a sua decisão em meu favor e em seu favor, quando Ele simplesmente entregou, Ele deu Jesus, o seu único Filho, em meu favor, em seu favor. Mesmo eu e você temos nossas falhas, nossos defeitos, mas é porque Ele sabe da importância que é essa decisão que nós precisamos tomar em nossas vidas. É um passo de fé, é uma decisão certeira, é uma decisão para sempre nas nossas vidas, que é aceitar esse sacrifício que foi realizado por mim e por você. Tenho certeza de que Ele ressuscitou e Ele está vivo entre nós. Amém, meus irmãos? Eu quero orar por você. Eu quero te dar a oportunidade de, nessa noite, fazer essa reflexão sobre esse texto, sobre tudo que nós compartilhamos nessa noite, sobre essa palavra, sobre a ação de Deus por mim e por você, sobre como eu e você estamos vivendo hoje. Porque, como disse, essa palavra ela tem um presente para que você tenha a vida eterna. E isso acontece a partir de agora. Eu quero orar por você. Você que está aqui nessa noite, talvez você ainda não conheça Jesus, ou talvez você o conheça. Você até sabe da história, você sabe da matemática que Jesus fez quando Ele multiplicou os pães e os peixes, mas você ainda não abriu o seu coração para que Ele faça morada e que Ele possa realizar na sua vida algo de novo e dar para você a oportunidade. Mas se você também um dia esteve na presença do Senhor e por algum motivo qualquer você se distanciou e você entendeu que essa palavra de hoje vem direto para o seu coração, te dando a oportunidade de voltar a ter esse convívio, a ter esse relacionamento, a restaurar essa corrente que um dia foi quebrada, esse relacionamento que um dia foi rompido, mas você hoje diz assim para Ele em um momento que você dá esse momento que você dá esse passo em direção ao Senhor, dizendo: olha, eu quero voltar a ter esse convívio contigo, eu quero voltar a me relacionar com o Senhor. Eu quero orar por você. E se você está sentindo que essa palavra foi direto ao seu coração, essa palavra tocou, mexeu com você, que você faça agora, nessa noite, que você tome uma decisão, que você faça um concerto com o Senhor e que você saia dessas portas aqui hoje diferente da forma que você aqui chegou. Porventura pode ter chegado vazio, sem perspectiva para uma semana, mas que você volte cheio da palavra do Senhor, sabendo que você vai sair daqui hoje não sozinho, mas que Ele está ao seu lado, que Ele estará com você, que Ele estará te ajudando, que Ele estará te mostrando o caminho, que Ele estará com você neste caminho, que Ele irá fortalecer a sua vida. Deus, muito obrigado, Pai, porque nessa noite o Senhor nos proporcionou, Deus, esse grande banquete para podermos estar aqui na tua casa, para podermos louvar o teu nome, para podermos cantar a Deus, demonstrando o nosso amor ao Senhor. E assim também, Deus, através da tua palavra, que demonstra o grande amor do Senhor para comigo, porque o Senhor me amou primeiro. O Senhor deu o primeiro passo em minha direção e agora eu tão somente necessito e preciso, Deus, dar um passo em direção ao Senhor, aceitando como o Senhor e Salvador de minha vida. Ó
Deus querido, muito obrigado por essas vidas que estão aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor Deus, por aquelas que nos ouvem nessa noite, porque temos a certeza, Deus, que a palavra do Senhor, a semente do Senhor, foi depositada em cada coração aqui nessa noite. E nós te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus elas possam frutificar, ó Deus, elas possam crescer, ó Deus, e elas possam fazer a diferença na vida de todos esses que nos ouvem, ó Pai, nessa noite. Ó Deus, e nesse momento, Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor visite cada coração. Visita, ó Deus, o coração daqueles, Senhor Deus, que querem entregar a sua vida ao Senhor, quer demonstrar, ó Deus, em consideração aquilo que o Senhor fez por nós, o grande amor que o Senhor teve por nós, agora te amar também, e nessa retribuição, Senhor Deus, colocar as nossas vidas nas tuas mãos, ó Deus, no teu altar. Ó Senhor, cuida de cada uma dessas vidas, toma elas nos teus braços, ó Pai, e carrega, guia, Senhor Deus, cuida, e faça com que elas, ó Deus, possam ver a preciosidade que é o amor do Senhor. Mas também, ó Pai, para aquelas que um dia, Senhor Deus, tomaram uma decisão de estar com o Senhor, mas porventura uma coisa ou outra, ó Deus, o afastaram de Ti. Mas hoje, nessa noite, elas querem ter, ó Deus, a certeza da vida eterna. Por isso, Deus, elas agora estão se reconciliando com o Senhor, estão voltando, ó Deus, para os teus caminhos, estão, ó Pai, voltando para aquilo que o Senhor um dia as chamou. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora, Senhor Deus, restaurar esse elo quebrado, restaurar, ó Deus, isso que foi rompido, mas que o Senhor esteja restaurando, ó Deus, este relacionamento agora com aqueles que porventura te deixaram, e hoje eles estão agora aqui, Pai, voltando para o Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa noite, pela palavra que o Senhor nos dá, essa palavra que é viva e eficaz, que é verdadeira, e que demonstra tão grande amor que o Senhor teve por cada um de nós. Nós somos gratos ao Senhor por este carinho, por este amor, por esta presença. E queremos, Pai, neste domingo de Páscoa, queremos celebrar a vitória do Senhor sobre a morte. Queremos celebrar, ó Deus, a vitória do Senhor sobre aquela cruz. Queremos, ó Deus, celebrar a vitória do Senhor sobre aquele sepulcro, Senhor Deus. Porque a Tua palavra fala para mim que o Senhor vive e está no meio de nós. Muito obrigado, Deus, por esse tão grande amor. Nós oramos agradecidos agora e todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Nós teremos agora um pós-lúdio, e logo depois estamos encerrando o nosso culto, e quero que você tenha uma semana de grandes bênçãos, uma semana de amor, uma semana grandiosa na presença do Senhor, porque Ele estará com você ao longo desses dias. E se você tomou essa decisão de deixar que Jesus guie sua vida, tomou a decisão de estar entregando sua vida ao Senhor, e se você tomou a decisão também de retornar do seu caminho, voltar para os caminhos do Senhor e